À noite você vai descobrir por que o seu casamento não acabou, você não abandonou a fé, não desistiu de Jesus nem do ministério, e você continua crente, achando que não ia dar certo, mas está dando certo. E às vezes você começa a observar certas coisas na sua vida e você fala assim: agora acabou meu ministério, acabou minha família, minha vida, eu acho que eu não vou durar nem mais 6 meses. Aí você dura mais do que 6 meses. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Sabe por quê que seu casamento não foi destruído ainda? Sabe por quê que você não deixou de crer no Senhor Jesus? Sabe por quê que você está aqui nessa noite? Sabe por quê que você quer fugir da aparência do mal, ler a palavra, buscar o Senhor? Sabe por que você fica triste quando peca, quando as coisas não vão muito bem para você? A resposta é: a graça de Deus é o motivo de não sermos consumidos. É puramente graça, multiforme graça. A graça de Deus. É por causa da graça de Deus que você continua vivo, continua crendo, continua lutando contra as forças do mal. E você veio aqui, não porque você é forte, porque você é aquele ser espetacular, um super-homem da fé, uma mulher aí cheia da unção, não. Você está aqui por causa da graça de Deus que envolveu sua vida. Teve um homem matuto, aliás, 2 homens matutos, eles foram à praia. E quando chegou na praia, eles viram a lancha a todo vapor e um rapaz atrás esquiando. E eles começaram a contar um para o outro: puxa vida, como que aquele barco alcançou uma velocidade incrível? O outro falou o seguinte: é porque aquele homem está empurrando o barco. Deu para entender? Aquele matuto achou que aquela lancha estava sendo empurrada com muita força, por isso que a velocidade era muito grande. Meus amados, tem gente que acha que a fé e o arrependimento puxa a graça de Deus. Ah, porque eu tenho fé, eu tenho arrependimento, sou justificado, e por causa disso a graça, isso vai puxando a graça de Deus. Meus amados, é a graça que empurra, é a graça de Deus que empurra a fé, arrependimento, justificação, regeneração, glorificação, enfim, a salvação do homem e a santidade. Tudo envolve a graça de Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos fala a graça de Deus. Lá em 1 Pedro fala que, capítulo 5, versículo 10, é o Deus, o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Lá no Salmos 84:11 fala que é o Senhor da graça. Hebreus 4:16 fala do trono da graça. Graça são favores espirituais concedidos por Deus a uma pessoa gratuitamente, sem merecimento algum. Isso é graça, favores espirituais de Deus ao homem caído, ao homem prostrado, sem nenhum merecimento. A graça é o presente oferecido de boa vontade, é a amabilidade, misericórdia de Deus. A graça é um favor, afeição, benevolência, condescendência, a compreensão concedida ao homem. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 4:33, a graça de Deus é grande. Romanos 5:21, a graça de Deus é soberana. A graça de Deus, Efésios 1:7, ela é rica. 2 Coríntios 9:14, a graça de Deus é superabundante. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 12:9, a graça de Deus é toda suficiente para a sua vida. Efésios 1:6, a graça de Deus é gloriosa. 1 Pedro 4:10, a graça de Deus é multiforme. Então a Bíblia nos fala
que a graça de Deus é grande, soberana, rica, superabundante, toda suficiente, gloriosa e multiforme. Então são favores espirituais concedidos por Deus ao homem sem nenhum merecimento. É um favor imerecido. O homem caído, prostrado, Deus vai e derrama a sua graça. É sobre isso que eu quero falar hoje, em nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso, a graça de Deus. E eu quero falar quais são os benefícios, as riquezas espirituais da graça. Irmãos, é por isso que eu estou aqui como pastor. Vou fazer 25 anos de pastorado agora em janeiro. Só nessa igreja são 15 anos. Pela graça, misericórdia total de Deus, eu continuo pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo. Estou casado, tenho 3 filhos e estou vivo. Pela graça, eu tenho certeza que é pela graça. Não é por merecimento meu. Meus amados, a grande bênção espiritual, a grande riqueza, o benefício maior que nós recebemos de Deus é a salvação, a eleição, salvação da nossa vida, salvação do inferno, do diabo, do pecado, do poder do inferno, a salvação. E a Bíblia diz em Romanos 11, no versículo 5 e 6, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Verso 6, e se é pela graça, já não pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, é merecimento. Então a Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nos predestinou, Ele nos salvou, segundo a sua graça, a sua misericórdia. Foi um favor imerecido. Deus viu o homem caído, prostrado, abandonado, a caminho do inferno, e decidiu salvar você, escolher você, e não permitir que o inferno fosse ao seu alcance. Hebreus 2, versículo 5 fala assim: estando nós mortos, nos deu vida, pela graça sois salvos. Estávamos mortos, Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos de Deus, estávamos na carne, mortos nos delitos e pecados. Nós não tínhamos olhos espirituais, nós não tínhamos coração que amava Deus. Nós não poderíamos escolher Deus. O homem natural, ele corre atrás das coisas carnais. A obra da carne é prostituição, lascívia, facção, bebedice, glutonaria. Meus amados, lá em Gálatas 1,15, verso 16 também, fala assim: quando porém ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove-me revelar seu Filho em mim. Paulo fala, olha só, antes de eu nascer, o Senhor Jesus, o Senhor me chamou e revelou o seu amor, a sua presença na minha vida. E Paulo fala, foi pela graça. Lá em Atos capítulo 5, versículo 11, fala assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Meus amados, nós somos crentes, apesar de nós, por causa da graça. Esse favor imerecido, essa misericórdia tamanha de Deus, esse presente gratuito, amabilidade, essa afeição, essa benevolência, essa questão que foi concedida ao homem caído, morto, a caminho do inferno. Então a salvação é um presente de Deus para a igreja. É por isso que você está sentado me ouvindo, tem sede de ouvir Deus, porque Deus plantou em você uma semente que veio dele, uma semente espiritual, que não murcha, que não acaba, que não morre, que é eterna. A salvação é eterna, porque não depende do homem, depende de Deus. Agora, o que está envolvido na salvação, o que está envolvido na eleição, o que está envolvido quando Deus predestina o seu povo, salva o seu povo, quais são esses benefícios, essas riquezas que estão sendo empurradas pela graça? É igual aquele barco. Aquele homem achou que a lancha, quem estava empurrando era o homem.
Tem gente que acha que quem empurra a fé, a justificação é a graça. Aliás, quem que sai empurrando é a fé, é o amor. E a graça é puxada. A graça não é puxada, a graça empurra tudo para frente, irmão. Amém? É a graça que sustenta tudo. Todos os benefícios da salvação é tudo pela graça. Em primeiro lugar, não existe salvação sem fé e sem arrependimento. É preciso entregar a vida para Jesus, é preciso mudar de vida, confessar pecado, abandonar pecado, ter nojo do pecado, tristeza pelo pecado, fugir do pecado. Mas como que isso acontece? A Bíblia fala, irmãos, lá em Atos 18, no versículo 27 e 28, Paulo estava lá em Éfeso, e a Bíblia fala que quando ele percorre a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Olha só, mediante a graça eles acreditaram, porque com grande poder ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus Cristo é Deus. Romanos 2,4, a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Eles acreditaram em Jesus por causa da graça, eles arrependeram por causa da graça, eles mudaram de vida pela graça de Deus que tocou o coração. Isso é maravilhoso, irmão. Isso gera gratidão, alegria, amor a Deus, temor do Senhor. Porque não depende de nós, a vida cristã não depende do homem, depende de Deus, do início ao fim. É graça que sustenta, que salva e continua salvando, porque foi a graça que nos salvou, a graça que nos induziu à fé e a graça nos induz ao arrependimento. Você se arrepende do pecado por causa da graça de Deus. Você crê em Jesus por causa da graça de Deus. Você é salvo por causa da graça de Deus. Você é transformado em nova criatura, um bom marido, uma boa esposa, um melhor filho, por causa da graça de Deus. O Espírito trabalha no seu coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a segurança do crente. Isso nos leva a andar mais com Jesus. Olha só que coisa tremenda. Você prega a palavra, o Espírito Santo convence, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mediante a graça você crê, e há arrependimento e salvação. Amém? Tudo pela graça. A graça empurra tudo. Você não empurra a graça, nem puxa a graça de Deus. Ah, Deus é bom porque eu saio puxando Ele. Irmão, Ele que te empurra, Ele que te conduz, Ele que te dá essa velocidade toda que você tem, de crer, de arrepender, de converter, de mudar de vida, de quando o pecado vem, você se entristece, você não consegue mais ser a mesma pessoa, porque a obra de Deus é poderosa. Aquele que crê, o maior presente do mundo é a fé em Jesus Cristo, é a salvação. Não tem nada que iguala a fé, a salvação em Jesus, porque é por causa da graça. A graça é o melhor presente que um homem pode receber, a graça de Deus. A palavra de Deus diz que não apenas a fé e o arrependimento é pela graça, mas a justificação. Justificação é quando Jesus Cristo na cruz derrama o seu sangue e paga pelo nosso pecado e compra a nossa alma. Ele compra a nossa vida com sangue, e Jesus nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. A justificação é quando Deus apaga o seu pecado passado, presente e futuro. Amém? Então quer dizer só cruzar os braços. Se você cruzou os braços, é porque você recebeu foi a desgraça. E é pela graça que Jesus morreu por nós. Ele morreu não porque você merecia, não porque ele achou alguma coisa boa. O irmão é bonitinho, vai ofertar lá na frente, ele vai fazer isso e aquilo, vai fazer gracinha para os outros, ele vai ser pregador. Eu vou salvar o pastor que vai pregar. Não, eu vou salvar porque não presta para nada, não vale nada, não vale uma cibalena. Não vale uma cibalena para o mundo, mas para mim vale meu sangue derramado. Eu vou morrer por causa dele, eu vou salvar pela graça, eu vou dar a ele fé, ele vai se arrepender e mudar de vida, porque eu amo esse rapaz, eu escolhi antes da fundação do mundo, e antes de nascer ele é meu já, no ventre materno eu chamei, e até as cãs eu vou cuidar dele, até o último dia do fôlego, pela graça, porque Deus continua o mesmo. Irmãos, não é merecimento,
É por isso que a igreja ela prevalece por causa da graça. A palavra do Senhor diz, irmãos, que não apenas a fé, não apenas a salvação, o arrependimento que leva à fé, mas a regeneração pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a santificação. Por que que a gente regenera? Por que Deus transforma? Por que Deus muda o pensamento, muda o palavreado? Você não era crente, você ouvia bobagem, e aquele coração seu, você ouvia, não dava nem pino nem nada, mas quando você converte, você ouve um palavrão, dá um negócio ruim no coração, moço, porque o Espírito Santo regenera, transforma nossos ouvidos, nossos olhos, nossos sentimentos, nosso coração, a nossa conduta. Você jamais será o mesmo, graças a Deus, porque o Senhor nos regenera, Ele nos justifica, nos leva ao arrependimento, à fé e à salvação. Olha o que está em Tito capítulo 3, versículo 4 a 6, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós. Olha só, irmãos, se manifestou a graça de Deus, não por nossa justiça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso é bênção demais. Deus mudou a vida da igreja pela graça. Ele restaura, Ele transforma, Ele liberta pela graça. Você que nasceu de novo, você não bebe, não fuma, não prostitui e nem fica jogando baralho, fica escravizado, porque a graça te fez enojar tudo isso. O Espírito Santo regenera. A pessoa, quando não é crente, joga truco a vida toda, joga isso, joga aquilo, é viciado em jogos, é cassino, é droga, é bebida, é pornografia, é safadeza, é adultério, é corrupção, de tudo quanto é jeito. Mas quando converte, meu amado, é nova criatura, coisas velhas se passam, tudo se faz novo, porque o Espírito Santo em nós habita, e Deus nos transforma, nos liberta. A imagem e semelhança de Jesus é moldada no nosso coração, pela graça. É por isso que quando você converte, você tem nojo de cigarro, nojo de bebida, você tem nojo de prostituição, tem nojo da mentira, você tem nojo de tudo que não presta. Mulher que na sua esposa virou homem bigodudo, fedido, porque Jesus te dá transformação. Amém? O cara perguntou uma vez, aquela moça é bonita, eu lembro para você, é o capeta, é filho do diabo. Sou casado, rapaz. Está repreendido, sou nova criatura pela graça de Deus, em nome de Jesus. Agora, se você continua adulterando, mentindo, roubando, você é um desgraçado, você está fora da graça, meu irmão. Essa é a diferença do povo de Deus e o povo do diabo. Quem é um que está na graça e o que está na desgraça? Então, a graça é melhor do que tudo, porque traz salvação, e essa graça ela empurra a fé, arrependimento, justificação, regeneração, transformação, libertação, cura, e traz paz. Amém? Uma paz que excede todo entendimento. Meus amados, se você é salvo por Jesus Cristo, você pode até cair e ficar no erro, mas não por muito tempo, porque o Espírito trabalha no seu coração. Rapidinho você levanta, porque não ficará prostrado, porque a graça de levantar e dar a segunda chance é de Deus. O justo cairá, mas não ficará prostrado. Sabe por causa de quê? A graça que nos ergue, que nos levanta. É a graça de Deus é melhor do que tudo. Meus amados, a palavra de Deus diz lá em Tito 2, 11, 12, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, educando-nos para que vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Irmãos, é o Espírito Santo que nos faz viver nesse século, nadando contra a correnteza.
Quando vê alguma coisa errada, você fala, não, está errado, vou fazer isso aqui não. Deus é que toca o coração da gente, pela graça, amém? Graciosamente, em nome de Jesus, amém? Amém mesmo? Então nós somos santificados pela graça e misericórdia. Então a salvação, a graça, ela sai empurrando a salvação. Aí vem a fé, vem o arrependimento, vem a justificação, vem a regeneração, o ministério, obras dignas de arrependimento. A gente começa a trabalhar para Deus, começa a doar, a dizimar, a ser generoso, a dar o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso coração, o nosso sangue. A gente começa a servir a Deus. Sabe por que você serve a Deus? É porque a graça de Deus te alcançou. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15:10. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Jesus morreu na cruz para ter um exército de gente que trabalha, zeloso, que tem ministério, dons e talentos, e produz, e coopera, e ajuda, e contribui, e está junto, e rema na mesma direção, e ele produz, e ele é uma bênção, amém? É por isso que a palavra de Deus diz, amados, lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, mas pela graça de Deus, Paulo falou, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou em vão, antes trabalhei muito, todos os dias, mais do que todos eles, todavia, não foi eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo falou, eu trabalho, eu prego, planto igreja, eu vou para todo lugar, eu sirvo a Deus, eu não dou colher de chá mesmo não, mas saiba de uma coisa, irmãos, é a graça de Deus que em mim habita, a misericórdia, pela graça me concedeu um ministério frutífero, abençoado, eu sou agraciado com esse benefício espiritual, de ter um ministério vivo, é a graça de Deus. Ah, meus amados, por que que Deus vai cumprir a vontade dEle na sua vida? Toda a vontade dEle vai ser cumprida na sua vida, porque a graça de Deus garante que os planos de Deus serão cumpridos no meio da igreja, todos. A vontade de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, nem que seja no porrete, ou para o bem ou para o mal. Se não curvar, Ele te quebra. É melhor obedecer, viu, meu amado? Porque a graça o pau quebra, o pau disciplina. Deus disciplina o filho que Ele ama. O couro come em cima, graças a Deus. O couro é a graça de Deus. Porque se não há couro, porque não é filho, é bastardo. É melhor Deus bater do que abandonar e deixar para lá. E ser um desgraçado e ir para o inferno. Graças a Deus que o couro come em cima de mim, porque eu sou filho. Mas eu sou esperto, cada dia que passa eu apanho menos. Tem gente que vive apanhando a vida inteira, está indo para o céu, mas só vive no inferno a vida inteira aqui. Xilap, 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 ai. Conserta, meu filho, eu te salvei, eu te remi, eu te comprei, eu te justifiquei. Oh, meu filho, fica esperto. Tem que apanhar, irmão. Você é filho. A experimentar o inferno te para dar valor, a graça. Experimenta um pouco da desgraça para você ver. Então, amados, a graça nos leva a um ministério de boas obras, é o sinal da graça. Você vê uma pessoa trabalhando muito na igreja, ele quer servir a Deus muito, ele tem paixão, ele quer ser útil, pode saber, é um sinal da graça. Aquele que não quer nada com nada é um sinal da desgraça, ou do porrete. Porque isso é notório, pelo fruto conhece um agraciado e um cara fora da bênção, o filho de Deus e o filho do diabo, o filho do capeta. Já que é graça, já que a eleição é para sempre, eu vou aproveitar e cair na farra, porque você não foi de Deus. Quando há o Espírito Santo, a conversa é outra, meu amado. A gente só corre para a luz, nunca para as trevas, sempre para Deus, nunca para o diabo. Somos inimigos do inferno e tudo contra Deus. Somos a favor de Deus. Então a graça, ela transforma a nossa vida, nos leva a boas obras. Olha o que lá em Tessalonicenses, capítulo 1, lá em segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo fala assim: por isso também, não cessamos de orar por vós, para que
o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito da sua bondade. Amém? Paulo está intercedendo pelos Tessalonicenses, Paulo está intercedendo, porque eu creio que Deus vai cumprir toda a sua vontade com poder em vós, para que o nome dele seja glorificado. Deus vai cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Meu amado, dá lugar para Deus, anda com Deus, seja responsável. Não transforme a graça numa desgraça. Seja aprovado e não reprovado. Para de tomar chibatada, de ser disciplinado e comece a agradar o coração do Pai. Oh meu filho, em nome de Jesus, peça a Deus para remir o tempo sobre a sua vida e as coisas acontecerem com menos tempo. Está demorando muito, é porque você está retardando a bênção de Deus. A graça te alcançou, a salvação, a fé, arrependimento, justificação, ministério. Irmãos, a glorificação também é pela graça. O que é a glorificação? É Deus te recebendo lá na glória e te dando um corpo incorruptível. Aleluia. Você vai receber um corpo incorruptível, mais bem acabado que esse aí. Dá glória a Deus aí, irmão. Ah, eu vou perder 10 quilos no céu. Vai perder o que precisar. Vai ser um corpo incorruptível. Ah, vai ser um corpo bacana, irmão. E é pela graça. Onde é que está isso na Bíblia? Ah, vamos ler lá? Está lá em 1 Coríntios 15, 54 até 58. Paulo fala assim: quando este corpo corruptível, com celulite, cabelinho espetado, sei lá, pé rachado, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus, porque nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, abundante na obra do Senhor, porque o trabalho não é vão. Deus vai te dar um corpinho, enxutão, incorruptível, um corpo eterno, para viver a eternidade com Jesus. E eu creio que é um corpinho melhor do que o nosso. O meu está meio acabadinho. E a palavra de Deus nos fala, meus amados, olha o que Deus diz aqui. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Deus falou com Paulo: Paulo, a minha graça te basta. É por isso que Deus está dizendo para a igreja hoje: a minha graça te basta, porque a graça de Deus é suficiente para todas as suas necessidades. A graça de Deus é suficiente para bancar, para sustentar toda a sua vida em todas as áreas. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Meu amado, a graça de Deus nos basta. Por que que Deus derrama a graça? Para a gente ter mais comunhão, gratidão, amor. E acima de tudo, para você ser gracioso com os outros também. Para ser mais generoso, mais bondoso, mais longânimo, mais paciente, menos chato. Porque você recebeu muita coisa boa. Você não pode dar lixo, porque Deus tem te dado muito ouro. Amém?